Bem-vindos! Hoje vamos olhar para uma indústria que, bem, nos veste a todos, a têxtil. É um gigante global, mas também um dos grandes vilões ambientais. Sem dúvida. E no meio disto tudo, recebemos uma análise sobre uma empresa portuguesa, a NGC, que está a tentar fazer algo que soa quase a ficção científica. É verdade. Substituir os químicos do petróleo por micro-organismos marinhos e restos da agricultura. Exatamente. A nossa fonte é uma entrevista bastante a fundo com o fundador, o Ricardo Costa, e a análise levanta uma questão central que, no fundo, paira sobre tudo isto. Que é? Quando se abandona um modelo de negócio que funciona há décadas para mergulhar de cabeça em algo tão radical, está a ser visionário ou incauto? É uma aposta genial no futuro ou um salto para o abismo que pode correr muito, muito mal? É essa a tensão, não é? Porque não basta ter boas intenções. A questão é se esta revolução verde é sequer viável e, no fim do dia, lucrativa. Pois. Vamos então perceber o que acontece quando uma empresa decide basicamente declarar guerra aos petroquímicos e aliar-se ao oceano. E se esta mudança para um setor tão tradicional, tão conservador, é uma resposta a pressões externas? Leis, consumidores... Exato, leis mais apertadas, consumidores mais exigentes, ou se é algo que nasceu mesmo dentro da empresa? Porque a resposta a essa pergunta muda tudo sobre como vemos esta história. A primeira coisa que me pergunto é logo esta. Porquê? Mudar um modelo de negócio que funciona é um risco Gigante. O que é que a fonte nos diz sobre o gatilho desta decisão? Foi o mercado a bater à porta ou foi uma crise de consciência interna? Bem, a resposta do CEO do Ricardo Costa aponta para uma combinação das duas coisas, mas com um peso muito claro na segunda. Ah, sim. Sim, ele fala da consciência do impacto ambiental negativo como a grande motivação. A convicção de que, e cito, era possível fazer diferente. Sabes que eu fico sempre um pouco cética quando as empresas falam em compromisso pessoal do fundador. É uma pergunta justa. É fácil dizer isso numa entrevista, não é? A fonte dá algum exemplo concreto que mostre que isto é real e não apenas uma boa jogada de marketing? Dá. E o que a fonte destaca como prova é o timing. A grande viragem não aconteceu quando a pressão dos consumidores estava no auge. Não. Não. Aconteceu durante a paragem forçada da pandemia, em 2020. A entrevista descreve esse período como um catalisador para uma reflexão estratégica mais profunda. Ou seja, quando tudo parou. Exatamente. Em vez de se focarem só em sobreviver, eles decidiram reinventar-se de uma forma fundamental. Isso sugere que não foi uma reação, mas sim uma decisão muito ponderada. Ok, isso já é mais palpável. Aproveitaram o caos para repensar tudo de raiz. Precisamente. Eles próprios admitem que o mercado estava a mudar, claro, que havia novas leis no horizonte, mas insistem que a mudança foi, e volto a citar, acima de tudo, uma aposta estratégica. Não foi seguir a corrente, foi tentar nadar à frente dela, posicionando-se como um agente de transformação. A aposta deles é que a biotecnologia não é uma moda. É o futuro. São os pilares do futuro da indústria. E essa convicção interna é o motor de tudo. E esse motor tem de ter combustível. Quando eles decidiram abandonar os petroquímicos, o que é que puseram no depósito em alternativa? De que matérias-primas estamos a falar exatamente? E é aqui que a história sai do campo da estratégia e entra no campo da inovação pura e dura. E os exemplos são incríveis. Conta. O principal, e talvez o mais disruptivo, são os chamados biosurfactantes. Que são basicamente os detergentes e agentes de limpeza usados para tratar os tecidos, certo? Precisamente. E a forma como os produzem é o ponto-chave. São produzidos através da fermentação de micro-organismos marinhos. Ok. Mas a genialidade está no que dão de comer a esses micro-organismos. Resíduos agroindustriais. Como assim? Basicamente estão a pegar em lixo da agricultura, a dá-lo a micróbios do mar e a criar químicos de alta performance para a indústria têxtil. Espera, isso é a economia circular elevada a um nível completamente novo. Estão a fechar o ciclo entre a terra e o mar? É uma cadeia de valor que pura e simplesmente não existia. E não se fica por aí. Há mais? A fonte menciona também biopigmentos naturais de culturas de agricultura regenerativa, ou seja, agricultura que recupera os solos, e biosofteners, os amaciadores, feitos a partir de sementes e algas. O que me impressiona é a ambição. É substituir o portfólio completo. Não é só um produto verde para a fotografia. Não. Mas isto levanta uma questão óbvia. Funciona? Há sempre aquela desconfiança de que a alternativa biológica não lava tão branco, não é tão eficaz?
E esse era o maior risco, sem dúvida. Mas a fonte é muito clara num ponto que foi decisivo para avançarem. A evidência científica de que era possível produzir compostos com elevado desempenho. Então não foi um salto de fé. De todo. Foi uma aposta baseada em anos de investigação e desenvolvimento que provaram que estas alternativas não só eram mais sustentáveis, como em alguns casos podiam ser tecnicamente superiores às convencionais. A ciência validou a visão. Certo. Mas entre ter uma prova de conceito no laboratório e implementar isto numa fábrica, vai uma distância enorme. Isto não pode ter sido um processo pacífico. Soa a um pesadelo logístico e financeiro. E foi. A entrevista não romantiza nada ao processo. Detalha uma lista de obstáculos de arrepiar. Por exemplo, O primeiro foi logo no IND. Ingredientes naturais, por definição, variam. Uma alga apanhada no verão não é igual a uma apanhada no inverno, certo? claro. Lidar com esta variabilidade é muito mais complexo do que usar um químico sintético que é sempre igual. E depois, imagino, a cadeia de fornecimento. Não se pode simplesmente ligar para a loja das algas e resíduos agrícolas e fazer uma encomenda. Nem perto disso. Tiveram de construir tudo do zero, criar parcerias com agricultores, com empresas do setor marinho, convencê-los a entrar num modelo de negócio que nunca tinham visto. Uau! E depois vem o problema da escala industrial. Como é que se garante que os micróbios vão produzir a mesma quantidade de biosurfactante hoje e daqui a 6 meses? É um desafio biológico e de engenharia. Brutal. E ainda nem falámos dos clientes, Exato. que estavam habituados a comprar produtos testados há 50 anos. Precisamente. O CEO fala em ter de superar o ceticismo inicial. É preciso um esforço enorme para educar o mercado, para provar que a tua solução nova e, vá lá, estranha, é de confiança. E, claro, o elefante na sala que mencionei, o dinheiro. Como é que se paga a conta disto tudo, sem levar a empresa à falência? A transição exigiu um investimento inicial gigantesco. Mas sabes que isso é quase um paradoxo. O facto de terem tido de construir uma cadeia de fornecimento do zero, que deve ter sido um pesadelo, acabou por ser a sua maior fortaleza. Como assim? Há bem que existem. É precisamente aí que a história dá a volta. E essa barreira à entrada que eles próprios criaram com tanto custo, agora protege-os da concorrência. Apesar de todas as dificuldades, a fonte é clara em como a transição abriu portas para novos mercados exigentes em critérios ESG. Ou seja, os problemas acabaram por se tornar no produto. De certa forma, sim, mas é uma vantagem que veio com um custo altíssimo. A fonte não esconde que o desafio financeiro foi brutal. É uma estratégia que muitas outras empresas, sem a mesma resiliência financeira, não poderiam sequer sonhar em imitar. E comercialmente. Aí os benefícios são óbvios. A marca valorizou, fecharam parcerias com clientes premium que procuram especificamente este tipo de diferenciação e, internamente, uma mudança destas deve ter tido um impacto gigante na equipa, não? Enorme e positivo. A fonte refere que a mudança reforçou o alinhamento da equipa com um propósito claro e mobilizador. Deixa de ser só um emprego. Exato. Passou de ser produzir químicos para ser transformar a indústria. Isso é um motivador poderosíssimo. No final, esta jornada cheia de obstáculos permitiu-lhes construir o que é talvez o seu ativo mais valioso, uma narrativa empresarial forte e diferenciadora. Então, quem compra esta narrativa? Para quem são estes produtos? E como é que isto os ajudou a ser de Portugal? O foco principal é o B2B. Vendem a outras empresas, especificamente às fases de acabamento, tinturaria e estamparia. Ok. O cliente ideal são as textas que trabalham para marcas de moda que já têm um ADN de sustentabilidade e de design circular. Embora a fonte também mencione que estão a testar um modelo B2C, direto ao consumidor, com têxteis funcionais. E quando se fala em alto valor acrescentado, não é só por ser verde, pois não? O que é que justifica um preço que, imagino eu, seja mais alto? Não, vai muito para além do rótulo verde. O valor está na rastreabilidade total, eles sabem de que agricultor veio o resíduo que alimentou o micróbio. Certo. Está na biodegradabilidade e está no alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, algo que grandes marcas internacionais hoje usam como critério de compra. Isto permite-lhes fugir da guerra dos preços e competir, noutra liga. E essa liga joga-se de maneira diferente em cada país, suponho. Aquele ceticismo do mercado que falavam deve manifestar-se de formas diferentes em Munique ou em São Paulo. Completamente diferentes. E a fonte aqui faz uma distinção muito, muito útil. Por um lado tens a Europa do Norte e Central, mercados de maturidade ambiental elevada. Onde já todos esperam isto. Exato.
Aí a sustentabilidade não é um extra, é o bilhete de entrada. Os clientes exigem certificações como o GOTS ou o Ecotex. O ceticismo inicial de que falamos já foi ultrapassado. O mercado já está educado. Já está. O desafio ali não é convencer, é apenas provar que se pertence ao clube. E no resto do mundo? Em mercados como o sul da Europa, América Latina ou partes da Ásia, a história é outra. A fonte escreve-se como em processo de transição. O que quer dizer que a sustentabilidade é um bom ter, mas não um tem de ter. Isso mesmo. A intenção existe, mas a carteira ainda fala mais alto. A fonte é clara nisto. Há uma menor disposição para pagar mais por produtos sustentáveis. E sem isso? E sem isso, a mudança é muito mais lenta e o ceticismo, quer técnico, quer financeiro, é maior. Portanto, a aposta na biotecnologia acabou por definir totalmente a estratégia de internacionalização deles. Forçou-os a apontar para os mercados mais difíceis primeiro. E essa é a conclusão da análise. A sustentabilidade não é um fator na internacionalização da NGC, é o pilar central. Foi a sua carta de visita. A tecnologia complexa e a história autêntica foram a chave que lhes abriu as portas da Escandinávia e da Alemanha, mercados que, De outra forma? de outra forma, seriam quase impenetráveis para uma empresa mais pequena. Ok, o que nos leva à grande questão. Estamos a olhar para um caso isolado e corajoso ou para o futuro de toda a indústria têxtil? A visão da empresa é que este é o futuro, sem margem para dúvidas. Eles acreditam que a sustentabilidade deixará de ser opcional para se tornar uma exigência legal e de mercado. Vai passar de fator de diferenciação a condição básica para existir. Uma espécie de higiene básica empresarial. Se não for sustentável, estás fora do jogo. Exatamente. E eles já estão a pensar no passo seguinte. As prioridades futuras que a fonte menciona são aprofundar a biotecnologia, escalar a produção por fermentação, usar ainda mais resíduos e reforçar as parcerias com universidades para não pararem de inovar. E isto levanta uma questão fascinante. Quer dizer, se a visão da NGC estiver correta e daqui a 10 ou 15 anos a sustentabilidade for a norma, a base para todos, como é que as empresas vão competir? Se todos forem verdes, o que os vai diferenciar? A própria empresa já parece ter a resposta a essa pergunta. As palavras que eles usam para o futuro não são apenas sustentabilidade, mas sim descarbonização e regeneração. Regeneração? Eles perceberam que o jogo vai mudar. O futuro não será apenas sobre ser menos mau, sobre ter uma pegada de carbono neutra, mas sobre ter um impacto ativamente positivo. Deixar de apenas reduzir a pegada para começar a deixar uma marca positiva no planeta. É essa a próxima fronteira. E a fonte termina com uma nota otimista, sugerindo que Portugal, pela sua ligação ao mar e pelo seu ecossistema de inovação, tem condições para ser um líder nesta nova era. Sem dúvida. Empresas como a NGC não estão à espera que a mudança aconteça, estão a tentar ser a própria mudança. Foi uma análise muito rica. Se tivéssemos de resumir, estamos a falar de uma empresa que, por convicção estratégica, decidiu trocar uma cadeia de valor baseada no petróleo por uma baseada na biologia marinha e agrícola. Exato. Um caminho cheio de obstáculos que, paradoxalmente, se tornaram na sua maior vantagem competitiva, criando barreiras à entrada de outros. E, por fim, vimos como esta aposta radical na sustentabilidade se tornou na sua principal arma para conquistar os mercados internacionais mais exigentes. Perfeito. E talvez a reflexão final a deixar para quem nos ouve seja precisamente sobre o que vem a seguir. A NGC acredita que o futuro será totalmente orientado por critérios de sustentabilidade. Se isso se confirmar e todos os produtos no mercado tiverem de cumprir esses critérios, a competição vai de facto mudar de patamar. E a pista para esse novo patamar está nessa palavra, regeneração. Exatamente. A próxima fronteira competitiva na indústria pode não ser a sustentabilidade, que no fundo significa não causar dano, chegar a um estado neutro. A fronteira será a regeneração. A capacidade de um produto e de todo o seu processo de fábrico contribuir ativamente para a recuperação dos ecossistemas. E isto leva-nos a uma pergunta que até há pouco tempo seria ficção científica, mas que se está a tornar assustadoramente real. Que é? O que significaria usar uma peça de roupa que, ao ser produzida, ajudou ativamente a restaurar a saúde do oceano ou a fertilidade de um solo. É nesse futuro que esta empresa parece estar a apostar.